Olá, muito boa noite para você. Voluntárias que cuidam de animais denunciam envenenamento de cães em Patos de Minas. Por que é tão demorado realizar exames na rede pública de saúde? Nós vamos mostrar a reclamação de uma paciente que teria de esperar 1 ano para conseguir análise laboratorial. No NTV News deste sábado você vai ver também. PM realiza 24 horas de operação com regiões integradas. Com a pandemia, homens têm se descuidado na prevenção contra o câncer de próstata. Diabéticos devem redobrar os cuidados contra o coronavírus. Estudantes desenvolvem aplicativo para auxiliar no apoio psicológico. Futebol, Cruzeiro empata em casa e perde a chance de subir na classificação da Série B do Brasileiro. Desfalcado desde a comissão técnica até o ataque, o Atlético encara o Ceará neste domingo. E o Mamoré enfrenta a indefinição para saber quem comandará o clube no futuro. E mais. Na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos, hoje vamos saber mais sobre o estreante no Legislativo patense, Vitor Porto. Comerciantes de Patos de Minas já utilizam as facilidades do Pix. Contra o racismo estrutural, obras literárias ajudam a empoderar crianças negras. Agora no NTV News, que já está no ar. A Polícia Militar realizou em todos os 23 municípios que fazem parte da 10ª RPM a Operação Regiões Integradas. As ações foram deflagradas desde o início da madrugada até o final da noite desta sexta-feira, resultando na apreensão de drogas, armas, munições, produtos de furto e outros materiais. A Polícia Militar realizou em todos os 23 municípios que fazem parte da 10ª Região da Polícia Militar a Operação Regiões Integradas. As ações foram deflagradas desde o início da madrugada até o final da noite desta sexta-feira. A operação teve a duração de 24 horas, ela ocorreu em todos os 23 municípios aqui da 10ª RPM, em concomitância às outras regiões, que também realizavam a operação. A polícia conseguiu localizar e apreender 3 armas de fogo, munições, balança de precisão, coldre, 67 maços de cigarro que tinham sido furtados, 20 papelotes de cocaína pura, 89 pedras de crack, 13 buchas de maconha, além de cigarro e tablete da droga. Durante as investidas policiais, pelo menos 1.052 pessoas foram abordadas. 581 veículos passaram por verificações, sendo que 15 deles acabaram sendo removidos. Essa operação ela surtiu resultados positivos, Conseguimos aí apreender armas de fogo, droga, infratores, e o principal dessa operação aí foi a questão preventiva, a questão preventiva que é o foco da Polícia Militar. Nós cumprimos essa prevenção, os militares trabalharam aí imbuídos, fazendo aí abordagens, contatos comunitários. Outro fator que agradou bastante a Polícia Militar foi que nenhum crime violento aconteceu durante a operação. O foco da Polícia Militar é a prevenção e, na medida que o crime não ocorre, a Polícia Militar ela cumpre o seu papel, que é trazer aí a segurança, a sensação de segurança aí para a sociedade. Segundo o Tenente Caixeta, o trabalho ostensivo da Polícia Militar continuará, a fim de garantir o bem-estar e segurança da população. É muito importante esse trabalho conjunto com a sociedade, repassando informações para a Polícia Militar para que possa dar uma resposta satisfatória à sociedade. Você vai ver agora o apelo de voluntárias que cuidam de animais de rua em Patos de Minas, denunciando o envenenamento de cães na região central da cidade. As denúncias sobre envenenamento de cães são uma constante no jornalismo da NTV. Já noticiamos casos que ocorrem em Patos de Minas e toda a região. Mas a maldade parece não ter limites. Nesta semana, alguns cães de rua, que são cuidados por voluntárias, foram envenenados.
A gente está com 2 internados agora. 2 a gente já tem confirmação de que foram mortos e os outros 5 estão desaparecidos. A gente não sabe cadê esses cachorros. Nós suspeitamos porque esses 2 que estão internados foram achados com suspeita, né, com todos os sintomas de envenenamento. E eles vomitaram um bolo de carne e a gente está suspeitando que esse bolo de carne esteja com chumbinho. Nayane fica preocupada com a situação. Segundo ela, a população não precisa de gostar dos animais, apenas respeitá-los. Fazer mal é crime, né? Maus tratos é crime. E a pessoa que fez isso, ela vai responder por maus tratos. Então a gente pede que se alguém vê, denunciar, mesmo que essa denúncia seja anônima, que ela não queira que ela seja identificada, mas ela denunciar, porque é muito triste você ver um animal passar mal e não fazer nada, ou ele chegar a óbito, né? A agricultora arca com as internações do próprio bolso, mas pede ajuda para que a população contribua com um pouco de dinheiro para esses animais que são levados às clínicas veterinárias. E também para que denunciem casos de maus tratos. A gente é que arca com as consequências, né? E fica muito oneroso para todos nós, não fica barato. E a gente pede ajuda à população patense, quem puder ajudar, que seja com um pouquinho, R$5, R$10, já vai ajudar demais nas despesas que vão ser grandes, né? Porque já é 2 cães que estão internados, já vai fazer 4 dias praticamente que eles estão internados e a despesa só aumenta. Absurdo, né? E uma maldade muito grande fazer isso com os animais. Até porque esse tipo de envenenamento ocorre quase que sempre com alimento. Envenena o alimento, deixa ali, o animal acaba com fome, né? Ingerindo aquele alimento envenenado e acaba falecendo ou ficando aí gravemente doente. Olha, durante uma fiscalização de rotina, um motorista foi detido em flagrante hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas com arma e também munição. O fato aconteceu na tarde deste sábado no quilômetro 413 da BR-365, em Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal fazia policiamento em fiscalização de rotina na rodovia, quando foi abordado o suspeito, um homem de 74 anos, em um veículo com placa de Goiatuba, no estado de Goiás. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32 e 6 munições. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, juntamente com o material apreendido. Mas ele saiu de Goiatuba, né? Aliás, estava vindo de Salinas, cidade de Minas, com destino a Goiatuba, em Goiás, e disse que a arma está com ele há bastante tempo. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala de saúde. Com a pandemia, homens têm se descuidado da prevenção contra o câncer de próstata. Diabéticos devem redobrar os cuidados contra o coronavírus. E estudantes desenvolvem aplicativo para auxiliar no apoio psicológico. O boletim epidemiológico divulgado neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que Minas Gerais registrou 2.424 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Também foram confirmadas mais 44 mortes. Entre os mineiros, 395.534 pessoas testaram positivo para a doença desde o início da pandemia, lá em março. Deste total, 363.352 pacientes estão recuperados da doença. O número de óbitos no estado chegou a 9.732 neste sábado. Patos de Minas não divulga boletins da Covid no fim de semana. Pacientes com diabetes devem redobrar os cuidados contra o coronavírus. Eles fazem parte do grupo de risco que pode desenvolver formas graves da Covid. Isso porque o sistema imunológico do diabético sofre alterações por causa dos problemas causados pelo excesso de açúcar no sangue. A medição da glicose faz parte da rotina da Janduí. Por dia, ainda são 3 medicamentos e 2 aplicações de insulina. O diagnóstico de diabetes veio há quase 30 anos e exigiu mais cuidados com a saúde. Faço exercício, agora com a pandemia eu procuro fazer em casa. Não é igual quando a gente faz fora, né? E procuro me alimentar melhor. E eu não bebo, não fumo, nada disso, né? Então eu acho que eu estou bem, assim, com relação a isso, eu estou bem cuidadosa.
No caso da servidora pública, o diabetes é do tipo 2, o mais comum, responsável por 95% dos registros. É quando a doença afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue. Já no diabetes do tipo 1, considerado mais grave, o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina. O diabetes gestacional é um quadro temporário que pode aparecer durante a gravidez, mas que aumenta as chances da mulher ser diagnosticada com diabetes tipo 2 no futuro. Há ainda os casos em que o paciente está pré-diabético, ou seja, com altas doses de açúcar no sangue. Nesta fase de alerta, o cuidado pode evitar a evolução da doença. A diabetes tem tendência a ser hereditária, mas maus hábitos como sedentarismo, obesidade e má alimentação podem favorecer o desenvolvimento da doença de forma precoce. A Federação Internacional de Diabetes estima que em 2030 serão 578 milhões de diabéticos no mundo. A prevenção continua sendo a melhor forma de garantir uma vida saudável e de evitar que os dados se concretizem. O aumento de casos de diabetes no mundo todo, ele está relacionado com o aumento do sedentarismo, da vida atribulada, que a gente não tem tempo de fazer as refeições adequadamente, dos alimentos embalados, ultraprocessados, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma alimentação cada vez pior, aumentando as obesidades. Isso também é muito importante pelo aumento do aparecimento do diabetes tipo 2, que é o diabetes que geralmente aparecia nos adultos, nas pessoas mais idosas. Hoje a gente tem tido um aumento da incidência desse tipo de diabetes em crianças, justamente relacionado com a obesidade infantil. Pessoas com diabetes estão no grupo de risco para o novo coronavírus. Segundo os especialistas, elas não têm maior probabilidade de contrair a infecção. A chance de se infectar é a mesma do que a população em geral. A forma da doença é que pode ser mais grave. No período da pandemia, os pacientes às vezes ficaram mais em casa, mais sedentários, acabaram exagerando um pouquinho na alimentação, né? E esse descontrole da glicose favorece essas formas mais graves. Então é importante manter o controle adequado do diabetes, mesmo nesses momentos mais difíceis que nós estamos vivendo aí. Então, manter a alimentação adequada, procurar se exercitar, mesmo que seja dentro de casa. Eu tenho falado com os pacientes, faça caminhada no corredor, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, pula corda, né? Esse tipo de coisa que a gente pode fazer dentro de casa e sempre procurando uma alimentação bem equilibrada, bem saudável. Orientações que são seguidas à risca pela Janduí. Convivendo há tantos anos com a doença, o controle médico e o autocuidado têm garantido a ela uma vida tranquila e sem complicações. Vou ao médico, ao endocrinologista de 3 em 3 meses. Mesmo na pandemia eu não parei, eu continuei indo ao médico. E eu acho que, na verdade, a vida saudável para a gente, esse controle, mesmo para quem não é diabético, se fizesse o controle que nós fizemos, evitando açúcar, excesso de sal, seria bom para todos, né? O Novembro Azul é o mês de conscientização do câncer de próstata. O alerta da campanha é direcionado aos homens com idade a partir de 45 anos, que devem ficar bem atentos aos cuidados. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O câncer de próstata é o principal tumor, né, que acomete a população masculina, excetuando-se os cânceres de pele. É um tumor, e por ser muito prevalente, é um assunto muito importante. A gente coloca aí que cerca de 16% da população masculina vai adquirir o câncer ao longo da vida. Então, 1 a cada 6 homens vai ter o câncer de próstata ao longo da sua vida. Ainda segundo o INCA, o câncer de próstata deve acometer cerca de 60 mil homens neste ano. A gente pede uma atenção especial para aquelas pessoas que têm a história familiar positiva, né? Principalmente pai e irmão. Além disso, a gente sabe que os pacientes da raça negra têm uma tendência maior ao câncer de próstata. Por isso, nesse grupo de risco, a gente solicita que o acompanhamento ou rastreamento seja iniciado de maneira mais precoce. Neste ano, todos viveram um fator comum: a pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de fazer uma consulta ou tratamento quanto ao tipo de câncer. A gente inicia o rastreamento a partir dos 45 anos, porque tem um risco mais elevado.
E para a população em geral, a gente preconiza que se inicie a partir dos 50 anos de idade. E a periodicidade anual. Então, a partir dos 50 anos, idealmente, todos os anos, é necessário que o paciente faça os exames, né, local e também o exame de PSA, que é o exame de laboratório. A pandemia já atrapalhou mais, né? Eu acho que assim, a população ela ficou realmente muito reclusa, principalmente nas fases iniciais da pandemia. A gente teve atraso em questões de acompanhamento, né? Mesmo em pacientes pós-operados do tumor. Então, pacientes postergaram 3, 4 meses para vir ao consultório. A campanha, lógico, que impulsiona e encoraja as pessoas a virem. Fato é que, para ajudar aqueles que continuaram o tratamento ou deram início, muitos contaram com apoio. A Associação Anjos da Vida ela tem 2 casas. Tem uma casa em Patos, que apoia os pacientes da região que vêm fazer seus tratamentos aqui. Então, a Casa de Patos oferece estadia, alimentação, tudo gratuitamente. E a Casa de Barretos também tem todo o suporte, alimentação, estadia. Nós temos a van que vai de Patos para Barretos, leva esses pacientes. A gente ajuda com medicação, a gente ajuda com suplemento alimentar. E se você que está aí acompanhando esta matéria ainda não se cuidou, cuidado e atenção para estas dicas. O que a gente pede para a população masculina é que eles se cuidem, né? Então, assim, façam visitas regulares ao urologista, ao cardiologista ou ao clínico geral para ver como é que está a questão, né, dos riscos cardiovasculares. E que estejam atentos às informações, ao que é veiculado na imprensa, na internet, e traga isso para nós também, para a gente poder discutir no consultório, porque existem informações falsas e verdadeiras. Então é necessário que o homem ele se empenhe mais nos próprios cuidados. Ainda falando sobre saúde, 4 jovens estudantes do curso técnico em administração do SENAC, em Patos de Minas, desenvolveram uma iniciativa tecnológica que possibilita o acompanhamento psicológico de forma remota. O projeto desenvolvido pelos 4 alunos é um aplicativo que visa auxiliar crianças e adolescentes com apoio psicológico. Pensamos aí em uma dor que também atinge nós adolescentes, que é a ansiedade, a depressão, essa pressão para escolher, às vezes, faculdade, a escola. Então, passamos por uma fase aí de desenvolvimento e maturidade que é complicado. Pensamos nessa ideia do aplicativo Saúde Mental. O aplicativo seria disponibilizado para sistema iOS e Android. E a ideia é que profissionais da área de saúde mental atendam a população por meio online. Instalar ele será totalmente gratuito e dentro dele você irá encontrar vários planos. Como, por exemplo, na primeira aba você terá, se você já é cadastrado, você poderá entrar normal. E se você quiser fazer um cadastro para ter as sessões com nossos psicólogos ou psiquiatras, você entra e será encaminhado, onde você poderá escolher com qual você quer. E lá vai estar toda a descrição, né? E, por exemplo, os comentários de outras pessoas que fizeram. E é totalmente 24 horas. Além disso, o diferencial seria um botão de urgência, no qual a pessoa, em situação de risco, acionaria o botão para receber atendimento na hora. Quando a pessoa tiver pensamentos suicidas, algum problema que seja emergencial, a gente vai contar com psicólogos em plantão psicológico e a gente também vai atender com voluntários. E aí o próprio psicólogo vai lá e vai colocar a sua tabela de preços para a pessoa poder pagar e o primeiro acesso dela é gratuito. Agora, os alunos estão em processo de finalização da ideia e depois seguem para as apresentações. Foi trabalhoso, nós estamos desenvolvendo esse projeto há mais ou menos 1 ano e meio e nós desenvolvemos esse projeto a partir de uma dor que nós identificamos na sociedade e também de nós mesmos, da nossa família ou de amigos próximos. Estamos na idealização, né? Então vamos para a competição de startups e creio que vamos chegar muito longe, né? Estamos confiantes, se chegarmos lá, tem um grande índice, né, de podermos continuar com essa ideia e trazer ela para a realidade, que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia e precisa ser falado. Para a professora, só orgulho dessa turminha, que tem se empenhado bastante para a realização da startup.
Foram eles que desenvolveram todas as etapas, todas as pesquisas, né, todas as ideias, layouts, e veio mostrar essas soluções através, né, de resolução de problemas. É muito prazeroso estar com eles e empenhá-los, encorajá-los a estar cada vez mais nesta área do empreendedorismo, da inovação e buscando por conhecimento. Muito bom, né? Olha, daqui a pouco aqui no News nós vamos falar de futebol, viu? O Cruzeiro empata em casa e perde a chance de subir na classificação da Série B do Brasileiro. Pelo Brasileirão na Série A, desfalcado desde a comissão técnica até o ataque, o Atlético vai encarar o Ceará neste domingo, fora de casa. E o Mamoré enfrenta em definição para saber quem vai comandar o clube futuramente. Agora a gente fala de futebol, né? O líder do Brasileirão, o Atlético, joga neste domingo às 16 horas contra o Ceará no Castelão. O time foi assolado por um surto da Covid-19 com vários casos diagnosticados, tanto na comissão técnica quanto no elenco dos jogadores que vão a campo ali, né? Tem desfalques para todo lado. Mas a boa notícia é que o xerife Alonso, o Júnior Alonso, está de volta e o meio atacante Savarino também. Eles estavam servindo suas seleções e estão de volta ao Galo. Savarino sabe da importância do retorno ao Atlético em um momento com tantas baixas na equipe principal. Muito feliz de estar de volta com o Atlético. Sabemos que estamos em um momento difícil por nossos companheiros que estão com coronavírus, mas acreditamos em Deus que pronto estará com nós. E bom, estamos preparando o jogo contra o Ceará. Para fazer o melhor para ganhar os 3 pontos. Mesmo com os muitos desfalques, o Meia entende que quem for a campo neste domingo tem a obrigação de pontuar para manter a liderança alvinegra. Vai ser difícil, mas os que vamos a jogar temos que correr todos por nossos companheiros que têm coronavírus, fazer o melhor por eles e ganhar esses 3 pontos que são muito importantes para nós, para seguir aí na cima na liderança. Pois é, esse número elevado de jogadores aí do Atlético estão com Covid-19, tanto o pessoal também da comissão técnica, esses vários profissionais que estão sem jogar, de acordo com a imprensa da capital, isso foi noticiado durante a semana e inclusive admitido também pela diretoria alvinegra, é que teria ocorrido recentemente uma festa de aniversário de um dos componentes ali da comissão técnica do Atlético Mineiro. Nessa festa, para cerca de 60 pessoas, né, foram jogadores, foram membros da comissão técnica, o pessoal do staff mesmo ali do Galo, inclusive o comandante Jorge Sampaoli. E, a partir daí, depois disso, começaram a surgir os casos aí de Covid-19 entre o elenco do Atlético, juntamente com o pessoal da comissão técnica. Diversos jogadores do setor de defesa, meio-campo, ataque, estão afastados justamente por causa da Covid-19. Sampaoli, inclusive, entre os componentes da comissão técnica, está afastado, né, e o time é coordenado por uma auxiliar. A questão é que a diretoria fez as avaliações, ainda não disse se vai ter punição, se vai ter aí algum tipo de orientação mais séria em cima dessa situação, mas fato é que foi uma festa, uma aglomeração para 60 pessoas ocorrida recentemente que deixou o time praticamente inteiro do Atlético Mineiro aí no departamento médico, depois de praticamente todos terem sido infectados pela Covid-19. Vamos para a Série B, né? Pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro enfrentou na noite de ontem, no Mineirão, o Figueirense. A Raposa empatou em 1-1 dentro de casa e perdeu uma grande oportunidade de emplacar 2 vitórias seguidas, né? Para se distanciar da parte de baixo da tabela de classificação. O próximo adversário vai ser o líder da Série B, o Chapecoense, na terça-feira, aliás, às 21h30, na Arena Condá. O Cruzeiro fez um primeiro tempo horrível, sofrível, né? Perdeu aí a oportunidade de fazer um bom primeiro tempo, como fez no jogo anterior, quando venceu. Perdeu a oportunidade de fazer 2 vitórias seguidas. Teve aí um desequilíbrio e também um tanto quanto desarrumado ali no setor de armação e também de defesa, né? Tivemos ali jogadores que precisaram ser substituídos por Filipão, que sabe muito bem como recompor as suas linhas. Recompôs no segundo tempo a lateral esquerda do time, que estava ali com o Patrick Bray tomando boladas nas costas, né?
recuperou isso aí, mas não deu tempo de vencer. Deu tempo de fazer o gol de empate, novamente pelo salvador da pátria, que é o Ayrton, que sempre se destaca ali, avançando, chegando e chutando, né? É habilidoso, é veloz, é um velocista, acabou fazendo um belo gol, né? Aí empatando para o Cruzeiro em cima do adversário, que veio justamente tentando se reabilitar também. O Figueirense está nessa situação também de reabilitação. Aí o Cruzeiro perdeu a oportunidade de melhorar, está com 25 pontos e ainda está ali pertinho da zona de rebaixamento. Nessa rodada ainda não cai para a zona de rebaixamento não, porque o último colocado não o alcança, mesmo se vencer aí, não chega a 25 pontos. Ainda assim, a Raposa, que precisa sempre vencer, apenas empatou. Melhor do que perder, mas não é o suficiente, não é o ideal para um time que precisa pontuar para poder escapar da parte de baixo e, quem sabe, sonhar com uma possível volta à Série A, o que é muito difícil para esse atual elenco do Cruzeiro. A gente fala agora do Mamoré, porque ainda está sem definição uma chapa para a eleição dos novos dirigentes do Sapo, né? E foi realizado hoje, inclusive, uma reunião na manhã deste sábado para discutir as medidas que serão tomadas e os rumos do futuro no clube. O Conselho Deliberativo do Mamoré se reuniu na manhã de hoje para definirem uma chapa que estará à frente do time. Aqui comigo está o presidente do Conselho Deliberativo, José Armando. José, como que está sendo aí para vocês? Porque o prazo para inscrição se encerrou no dia 14, não é mesmo? Então, Isa, essa reunião foi uma reunião extraordinária, né, que o Conselho achou por bem tá fazendo, justamente para agilizar, né, a formação de uma chapa aí, né? Haja vista que dia 14 expirou o prazo para inscrição, como não houve inscrição de chapa nenhuma, então o Conselho, né, mobilizou hoje com essa reunião para estar analisando, né, a viabilidade, né, a formação de uma chapa. E a reunião foi bastante proveitosa, né? Vai estar acontecendo, né, a formação dessa chapa. Então nós encerramos a reunião com a chapa já praticamente composta, ok? E como não houve, né, o protocolo de uma chapa no dia 14, a Assembleia, né, conforme o Estatuto, a Assembleia é soberana. Então, a chapa que vai ser composta, essa Assembleia, dia 30, pode confirmar, né, a chapa, o protocolo dela, e homologar e eleger essa chapa para estar à frente do clube. Então, aí no dia 30 já teremos um posicionamento sobre quem ficará à frente do Mamoré. Tranquilo, se Deus quiser e Ele quer, no dia 30 o Mamoré já vai estar com a diretoria composta para voltar, né, às atividades normalmente. Outros assuntos também foram debatidos aqui juntamente com os outros membros do Conselho? Essa reunião era uma reunião de caráter estritamente interno. Eu vou até te parabenizar como é que você descobriu essa reunião aí, né? Mas sem problema, o Mamoré não tem nada escondido, né? O Mamoré hoje está bem organizado, né? Totalmente transparente, né? E realmente nós queremos que o torcedor tenha conhecimento do que está acontecendo aqui dentro. Então, os conselheiros que teve aqui hoje, né? Tomou conhecimento, né, sobre o encerramento financeiro do campeonato, né, as obrigações que ainda ficou para ser cumprida, mas já está tudo encaminhado. Inclusive nós vamos estar fazendo uma promoção que vai ser uma rifa. Essa rifa, o primeiro prêmio vai ser 10 mil, o segundo prêmio 3 mil e o terceiro 2 mil. Acho que é isso mesmo. E o bilhete vai ser vendido a R$500. Esse dinheiro é para quê? Para justamente pagar, né, essas obrigações que ficou ainda remanescente do campeonato e algumas outras obrigações que o clube tem que cumprir aí no seu dia a dia. E já para começar então 2021 com o pé direito, já pensando aí na próxima fase, nos desafios que o Mamoré vai enfrentar em campo. Tranquilo, então em 2021, em janeiro, né, nós já vamos estar retornando as atividades aí, e pelo que eu senti, né, dos conselheiros que estiveram aqui presentes, é uma energia muito boa, o pessoal está realmente motivado, né? Então eu creio que 2021 vai ser um ano bem legal para o Sapo. É isso aí. Tomara, muito obrigada. Odair, é com você aí no estúdio. Isis Correia. Obrigado, Isis. Pois é, a situação do Mamoré é preocupante, né? Do clube do Mamoré é preocupante, porque nós temos aí uma atual diretoria que já disse que não quer se propor, né? Se recandidatar
ir para uma nova gestão. A gestão atual não quer fazer isso, né? Quer que outros assumam, mas o prazo foi esgotado, o prazo foi dado em edital para que novas chapas ou uma chapa ou duas chapas pudessem se inscrever e concorrer para as eleições que ocorreriam no dia 30. O prazo foi extinto, o prazo terminou, não houve aí adesão, né? Nenhum grupo lá dentro do Mamoré se dispôs a fazer uma chapa para concorrer. E aí a diretoria, né, o Conselho Deliberativo, entra nessa situação de ter que fazer uma assembleia extraordinária para montar uma equipe, para montar uma diretoria, para montar uma presidência, para poder colocar ali em pauta e decidir quem serão os gestores, né? Um clube que está aí numa situação muito complicada, numa situação de uma série que não gostaria de estar, estava no módulo 2, caiu aí esse ano, teve o descenso, né? Tem procurado sanar suas dívidas, mas tem aí dificuldades realmente na montagem das equipes para disputar esses campeonatos e tentar galgar aí melhores horizontes e chegar aí, quem sabe, né, depois de faturar um bom posicionamento em 2021, tentar buscar um posicionamento para chegar ao módulo 2 e depois sonhar aí com o módulo 1 de novo, que é o justo lugar de uma equipe tão tradicional e com uma história tão bacana como é o Mamoré. Fato é que até o momento não se sabe quem irá gerir, né, como é que vai ser montada essa nova equipe de gestão aí para o Esporte Clube Mamoré, que segue com essa incógnita. E a gente vai continuar acompanhando, trazendo essa informação aqui para você. Mas em instantes aqui no News, comerciantes de Patos de Minas já estão utilizando as facilidades do Pix. E na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos, hoje vamos saber mais sobre um estreante no Legislativo patense, Vitor Porto. Dando sequência à série de entrevistas com os vereadores eleitos em Patos de Minas, hoje vamos conhecer mais sobre Vitor Porto, do Cidadania, que irá compor o Legislativo patense a partir de janeiro de 2020. Vitor Porto, 29 anos, natural de Patos de Minas, formado em Direito e dono de um histórico político bem vasto. Sua primeira campanha foi para candidato à presidência dos estudantes em 2002, quando ainda estava no ensino fundamental. A gente teve um trabalho escolar onde tinha que escolher quem seria o presidente. Era o presidente da República na época. E aí eu fui um dos candidatos à presidência. E aí, desde aquela época, eu sempre também fui uma pessoa mais ativa dentro das salas de aula, os professores falavam para meus pais. Depois, na faculdade, foi também presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito e vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes, em 2014. Me formei em 2014 e dentro da faculdade tive momentos fantásticos também, né? Que eu, na verdade, fui presidente do DA de Direito, vice-presidente do DCE, que foi uma batalha também lá dentro da faculdade, onde a gente viu que existiam algumas irregularidades na candidatura de algumas pessoas, então a gente batalhou para que isso não acontecesse, então a gente modificou algumas estruturas lá dentro, então assim, foi muito bacana. A partir de então, esse histórico foi se enriquecendo cada vez mais. 2 anos depois, em 2016, ele se candidatou a vereador e de lá para cá não parou. Me candidatei a vereador em 2016, tive mais de 1000 votos e depois, logicamente, me candidatei em 2018 para deputado estadual. Me vi também uma oportunidade interessante para o meu nome ainda permanecer, para que as pessoas pudessem se recordar do Vitor, né? E fui me capacitando em alguns locais, no Renova BR, no CLP que eu tenho feito hoje. Então acho que minha história política tem iniciado aí. Agora, em 2020, Vitor foi eleito a vereador de Patos de Minas. Para ele, o termo que define a conquista é permanência, é não desistir dos objetivos. Eu acredito que o que me fez ser eleito agora foi permanecer, eu acho que é a palavra mais certa, permanecer com foco determinado, com objetivo. Não para o Vitor ser eleito naquele sentido, eu quero ser eleito porque eu quero ter isso na minha carreira, ter isso como... Porque eu acho que estimar a política das pessoas é algo que a gente tem que fazer. E eu vi que seria uma oportunidade minha de levar isso para as pessoas, ser um interlocutor.
Diante do resultado, o que define o sentimento do candidato eleito é gratidão pela confiança que o eleitor depositou nele. E isso é muito legal, sabe? Ver que as pessoas olham para você e falam, cara, eu estou confiando em você, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Mas não é só o meu potencial, é o meu potencial junto ao deles, junto ao de vocês. Porque a gente tem que trabalhar juntos. Não adianta eu trabalhar sozinho. Se eu trabalhar sozinho, eu vou ser só mais um. E eu não quero ser só mais um. Eu quero ser o melhor para a nossa cidade. Eu fico brincando que eu tenho que tornar Patos de Minas a melhor cidade do mundo para se viver. O meu objetivo é esse. Mas é com diálogo, é conversando, é estudando, é refletindo, trazendo ideias. Eu acho que é por aí. Então, assim, meu maior sentimento hoje é de agradecimento a todos os meus votos, todos os meus eleitores, todas as pessoas que têm confiado no meu trabalho, têm acreditado naquilo que eu venho traçando durante a minha vida. E agora é trabalho. Pois é, que os novos eleitos possam honrar esses votos aí, né, dados a eles durante a eleição, né, na votação aí do último dia 15, e que essas novas lideranças, novas cabeças, né, novos eleitos na Câmara, no Legislativo, também no Executivo, possam então aí ter uma visão diferente, ter uma visão de melhoria, não só ter a visão, mas também ter a ação de que isso seja promovido efetivamente, né, que isso ocorra. E que, claro, né, quem vai ser beneficiado com isso é toda uma população de uma cidade que é polo para uma região como Patos de Minas, para a microrregião aí, para dezenas aí de cidades aí que têm Patos referência na saúde também, na questão do emprego, na questão do desenvolvimento. E são essas novas lideranças, são esses novos eleitos aí que podem fazer com que isso fique mais forte, né, que a cidade, que o município em si fique mais forte, desenvolva mais e possa oferecer aí possibilidades para as pessoas, possibilidades para os moradores, né, para os jovens, para os adultos, enfim, para que essa população seja beneficiada, não diretamente por um político, mas pelas ações de todo um conjunto da política que pode proporcionar isso no Executivo e no Legislativo, né? Olha, começou a funcionar nessa semana o Pix, o sistema de pagamento do Banco Central, que rapidamente tem se popularizado. Em Patos de Minas não é diferente, né? Muitos lojistas já estão utilizando o sistema. O sistema de pagamento instantâneo, o Pix, desenvolvido pelo Banco Central, já tem mais de 69 milhões e 500 mil chaves Pix, sendo 66 milhões e 600 mil de pessoas físicas. Os dados são do próprio Banco Central. O Maicon é empresário e desde a última segunda-feira utilizou o sistema de várias formas. Precisei de fazer transferências, né? Após as 5 horas que TED não era aceito, né, de um banco para outro, a gente conseguiu fazer isso umas 3 vezes, a gente já usou dessa maneira. E eu precisei pagar um boleto também, que eu não tinha o código do boleto, não estava conseguindo imprimir. Uma agência me mandou o número de celular, né, dela, e através desse número, com o Pix, eu fiz o pagamento do boleto. Com a nova ferramenta, os clientes já estão atentos aos locais que receberão por meio do sistema. Os empresários já estão mais por dentro devido à demanda, né, precisar tanto, mas os próprios clientes que já estão mais antenados aí, já estão todos aí perguntando se a gente já está recebendo através de Pix, se já está... É facilidade para todo mundo, né? Segundo a pesquisa da Stone, 32% dos pequenos lojistas ainda não estudaram o Pix e 77% disseram não estar prontos. Já o Vinícius, apesar de não ter utilizado o Pix ainda, já está por dentro da novidade. Vai facilitar tanto para o cliente quanto para nós, né, lojistas aqui, porque é um meio muito simplificado, é uma transferência que vai ser instantânea. E a gente está, né, o Pix veio para substituir o dinheiro físico, né? E com isso, já planeja usar o sistema em sua loja. Além de ser uma transação super rápida, super segura, dá para fazer qualquer dia da semana, qualquer horário. Então a expectativa é que vá funcionar muito bem e que aos poucos o pessoal nossos clientes vão se adaptando a isso aí. Eu acho que vai ser bem mais fácil para todos. A gente já consegue fazer venda através disso. E a expectativa é a melhor possível, porque não tem custo, não tem limite, dá para fazer de qualquer lugar, inclusive por QR Code, né? Que é uma grande vantagem também. Você manda o QR Code para a pessoa e ela
ela lê aquilo ali, o dinheiro já cai em 10 segundos. Para os empresários, o sistema de transferência veio para revolucionar. Sem chance de ir embora. O pessoal já está todo mundo aí comentando, facilitou bastante. E o melhor de tudo é que é gratuito, né? Acredito aí que em pouco tempo vai se tornar um hábito do consumidor em utilizar a ferramenta, que eu acho que é muito viável. É uma ferramenta que está se popularizando, a maioria dos comerciantes em Patos ainda não aderiram, mas boa parte já começa a aderir, entender o que é, isso facilita nessa comercialização, né? Facilita também para você ter na mão a forma de pagar, né? De certo modo é bom também, porque afinal de contas você não tem que, numa transferência, pagar por isso, para a pessoa física não há custo. No entanto, alguns criminalistas chamam a atenção para o risco, porque a partir do momento em que tiver todo mundo realmente utilizando, aqueles crimes como a saidinha de banco, por exemplo, pode significar, né, pode virar para uma situação diferente, não vai ser mais a saidinha de banco, vai ser o criminoso de olho em você com o seu aparelho, e aí vai ter que ter atenção redobrada ainda maior, porque em qualquer lugar que você estiver, o criminoso pode, por meio de extorsão ali, obrigar, né, a vítima a transferir esses valores num Pix, apenas num Pix. Então, todo cuidado é importante, porque afinal de contas a melhoria existe, a facilidade existe, mas a criminalidade vai se adaptando também às novidades e às ferramentas eletrônicas que chegam, né? Está conectado, é mais fácil transferir. Hoje, para você fazer uma transferência depois das 18 horas, por TED, por exemplo, é dificílimo, né? Demora a cair, há um período, há um prazo, e aí dependendo do banco tem essa e aquela situação, mas pelo Pix não. Qualquer hora do dia ou da noite você consegue transferir. Daí a situação que os criminalistas chamam a atenção para o risco, quando estiver realmente todo mundo conectado e usando, da criminalidade ver alvos em potencial para fazer essa extorsão, para fazer esse roubo por meio eletrônico do Pix, onde você estiver. É bom ficar de olho. A gente vai para o intervalo porque daqui a pouco aqui no News a gente fala sobre o racismo. Contra o racismo estrutural, obras literárias ajudam a empoderar crianças negras. E por que é tão demorado realizar exames na rede pública de saúde? Nós vamos mostrar a reclamação de uma paciente que teria que esperar 1 ano para conseguir a análise laboratorial. Muitos atendimentos prestados pela rede pública de saúde em Patos de Minas são alvo frequentes aí de reclamações. Essa semana, uma moradora denunciou ter enfrentado dificuldades para conseguir um exame médico. Um mal-estar que fez essa mulher de 39 anos procurar ajuda no Sistema Único de Saúde. A expectativa era passar por uma consulta médica, alguns exames, receber um diagnóstico e iniciar tratamento de forma imediata. Mas, ao invés disso, recebeu um atestado de ineficiência do SUS. O prazo informado para a realização de um simples exame de sangue foi de 1 ano. Ela quase não acreditou na resposta. Para a repórter Jéssica Andrade, ela disse que foi orientada a fazer o exame em um laboratório particular. Dessa vez eu estava sentindo mal e fui ao posto, né? Consultei, a médica me atendeu. E os exames que ela pediu, a hora que eu fui para agendar os exames, a atendente me disse que levaria 1 ano para sair para fazer uns exames simples de sangue, hemograma, tireoide, né? E ela falou que se eu quisesse mais rápido, se eu tivesse urgência, eu teria que pagar. Né? Então eu peguei, segundo ela, os pedidos que estão sendo atendidos hoje, os exames de rotina, são exames de 1 ano atrás. Sobre o problema, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas não quis passar informações sobre quantas pessoas aguardam um exame médico. Porém, várias são as reclamações. Segundo Carlos Rezende, secretário de Saúde de Patos de Minas, existem as demandas por exames laboratoriais e especializados. Ele explica que a demora dos exames tem a ver com uma demanda reprimida na cidade causada por falta de laboratórios capacitados para realizar os exames. Nós temos unidade de saúde que está marcando exames com pedidos feitos recentemente, por exemplo, agora em novembro. Mas temos unidade de saúde que está marcando exames que já foram pedidos há mais meses, há vários meses, né? Então, realmente, o que aconteceu foi uma demanda reprimida.
em 2018 e início de 2019, nós tivemos o descredenciamento de 2 laboratórios em Patos de Minas, que realizavam uma quantidade muito significativa de exames para o município. Com isso, houve uma queda na oferta de serviço, houve uma redução. Carlos reconhece a demora em alguns exames de especialidade, mas deixa claro que, em sua maioria, tanto os exames laboratoriais quanto o de especialidade são feitos de maneira mais rápida na UPA da cidade. Porém, ele não detalhou qual seria esse prazo. Depende do tipo do exame, né? Tem exames que realmente levam-se um tempo maior. Os exames em caráter de urgência, eles são feitos em curto prazo, como, por exemplo, os exames são realizados a partir da UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. Exemplo, chega lá uma pessoa com uma fratura, precisa de uma tomografia, ela é feita imediatamente pelo nosso centro de diagnóstico e imagem, que fica no centro de especialidades, anexo ao hospital de campanha. O preço da cesta básica está altíssima e a pessoa ainda tem que desembolsar mais ainda, sendo que a rede pública poderia fazer isso por nós, né? Nós pagamos impostos, então a gente não está pedindo algo que não é nosso, né? Todos nós pagamos para ter o direito. O meu intuito em denunciar é porque eu preciso fazer os exames, né? E para você estar ajudando, e não só por mim, principalmente por quem não tem condição, um pai de família, uma mãe que sustenta uma casa sozinha, né? Que condição que ela vai ter com um arroz a 20, 30 reais, um óleo a 8 reais, ainda pagar por exames? Bastante complicado, né? E quem já dependeu, precisou de exame médico na rede pública de saúde sabe a demora que é e sabe a dificuldade que realmente vem encontrando. Olha, a gente vai mostrar agora imagens de um acidente ocorrido bem próximo aqui à NTV, ali no cruzamento da Marechal Floriano com a Avenida Getúlio Vargas. Você está vendo aí na tela esses 2 veículos, né? A motocicleta Kawasaki, né? E o veículo Gol, né? Se envolveram no acidente. O veículo Gol tombou, né? Olha só, para você ter uma ideia, nas imagens dá para perceber. No carro tinha um casal, o casal foi também encaminhado para o atendimento médico aí pelo SAMU. A polícia disse que possivelmente o motorista estaria ali com sintomas de embriaguez. Isso aí vai ser comprovado também pela polícia depois, através de exames. O motociclista com suspeita de fratura foi encaminhado também pelo SAMU para o atendimento médico. O carro bateu na traseira da motocicleta que estava parada ali no cruzamento e acabou provocando esse acidente com todas essas 3 vítimas aí, que foram encaminhados para o atendimento médico aqui bem próximo à NTV, aqui na região central, né? Ocorreu ali na Marechal Floriano com a Getúlio Vargas. Tem um semáforo ali onde constantemente ocorrem acidentes. E esse aí é mais um deles que você acabou de ver aí. Mais informações sobre esse acidente e também outras ocorrências do fim de semana a gente mostra no nosso jornalismo na segunda-feira. Agora, a gente fala de uma situação que está presente no cotidiano do brasileiro. Você já deve ter, inclusive, ouvido falar a expressão racismo estrutural. Mas você sabe do que se trata? Pois é, a educação que damos às nossas crianças, ela pode explicar em parte o que isso quer dizer. A pequena Yasmin tem 6 anos e já está encantada pelos livros infantis que trazem nas narrativas personagens negros. A representatividade é importante para que a garotinha cresça e reconheça de imediato o protagonismo negro na sociedade. A literatura com narrativas negras foi o principal aliado, a princípio, porque ela se reconhece nas ilustrações, nos contos, né? Ela se sente representada e, a partir disso, ela vai assimilando que ela pode ser quem ela quiser, do jeito que ela é. Alica era o nome da garotinha, uma menina de 10 anos de idade, com cabelos libertos. É pequena a representação negra em obras literárias, brinquedos e outros produtos para o público infantil. Pensando nisso, esta família acaba de publicar um livro de ilustrações que trazem histórias de pessoas negras em profissões consideradas de alto escalão. A ideia inicial foi da minha mãe. Ela viu que foram criados alguns lápis de cor de pele de diferentes tons. E aí ela pensou em procurar nas livrarias alguns livros, alguns cadernos com essas ilustrações para as crianças poderem colorir usando aqueles lápis.
E fomos eu e ela em algumas livrarias grandes, inclusive, e a gente procurou e não achou nenhum livro. E então surgiu daí a ideia dela, que foi de criar um livro com ilustrações de crianças negras. Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Uma lacuna que é herança do Brasil colônia. A história exclui os negros do campo intelectual. Normalmente, as associações são feitas com o trabalho braçal. Eu costumo dizer que nenhum país passa impunemente por mais de 300 anos de escravidão. Isso deixa marcas profundas, feridas abertas. E o que nós temos no Brasil é o chamado racismo estrutural, né? Ele faz parte do modo de pensar de muitos e muitos brasileiros. Até porque o racismo é lucrativo. Ele dá muito lucro no momento em que as estatísticas mostram que o salário das pessoas negras, em geral, é inferior ao salário dos brancos. Então, e por outro lado, criou-se o mito de uma democracia racial, que somos todos misturados, que somos todos um pouco de as três raças, branco, negro e índio. E isso é uma forma de disfarce. Na verdade, existe um racismo estrutural, que é negar ao negro a inteligência, o poder criativo, o poder de comando, né? O poder de produzir conhecimento. Num país em que vivem 31 milhões de meninos e meninas negras, de acordo com a Unicef, reverter o racismo estrutural é lição que deve ser aprendida ainda no berço, dentro da própria casa, alertam estudiosos do tema. A criança absorve muito aquilo que ela vê, aquilo que ela vivencia no dia a dia. E segundo, trazendo esses elementos, seja na literatura, seja em desenhos com protagonismo negro, filmes, né, para eles se identificar. A escola tem um papel fundamental, não só de promover uma educação igualitária, como você tem nos grandes países do primeiro mundo. Um assunto que parece longe de se esgotar. Uma pesquisa recente mostrou que 81% dos brasileiros veem racismo no Brasil, mas desses, só 34% admitem preconceito contra negros. O racismo ele é tão estrutural que ele pode passar até despercebido, sabe? Ele está naturalizado, ele está enraizado nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas falas. Quantas falas preconceituosas nós temos e às vezes a pessoa que a diz fala assim, é uma brincadeira, ou é um dito popular. Então a gente tem que mudar esse posicionamento, esse costume, essa cultura, para ver que sim, tem um teor ali violento, que pode magoar, que pode ferir. Reflexo de tristes 300 anos de escravidão num país como o Brasil, e que tristemente fica enraizado numa cultura que já passou da hora de mudar e deixar de lado o racismo ou qualquer outro preconceito. Outras notícias você confere no portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta segunda às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana e até segunda.